Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante que conecta um dos livros mais enigmáticos da Bíblia, o Apocalipse, a uma das áreas mais intrigantes da matemática, a álgebra linear. Pode parecer uma combinação improvável, mas ao longo deste vídeo, você verá como o Apocalipse pode ser interpretado como uma estrutura multidimensional de eventos no espaço-tempo, organizada por um pensamento que transcende nossa lógica tradicional. Vamos explorar como essa perspectiva pode nos oferecer insights valiosos sobre o fim dos tempos e como nos preparar para ele. Vamos lá. O Apocalipse como um espaço vetorial multidimensional. A álgebra linear nos ensina que um sistema pode ser descrito por múltiplos vetores coexistindo em um espaço dimensional. No Apocalipse, os eventos não seguem uma sequência linear do nosso ponto de vista humano. Eles são descritos como se fossem vistos de fora do tempo, por uma mente que opera em uma dimensão superior. João, ao receber suas visões, vê passado, presente e futuro, como projeções simultâneas de um espaço de possibilidades já existente. Se pensarmos em cada evento do Apocalipse como um vetor em um espaço multidimensional, podemos perceber que os acontecimentos descritos não são apenas uma linha do tempo, mas um conjunto de transformações lineares que afetam a humanidade de maneira interdependente. Assim como na álgebra linear, onde diferentes bases podem gerar o mesmo espaço vetorial, diferentes interpretações humanas tentam entender um evento que já está definido na eternidade. Quando olhamos para o Apocalipse sob essa luz, começamos a ver uma complexidade que vai além do que a maioria das pessoas percebe. Cada selo, cada trombeta, cada taça representa não apenas um evento isolado, mas uma interconexão de eventos que se desenrolam em um espaço multidimensional. Essa visão nos ajuda a entender que o Apocalipse não é apenas um relato de destruição, mas uma narrativa rica em complexidade e interdependência. A profecia como uma transformação linear. Uma transformação linear é uma operação que mantém a estrutura fundamental de um sistema, alterando sua forma sem destruir sua coerência matemática. No Apocalipse, Deus não apenas prevê o futuro, mas intervém de forma que suas ações moldam a realidade sem violar a liberdade humana. Cada evento profético é como uma matriz atuando sobre um conjunto de vetores, ou seja, sobre a história e as decisões humanas, alterando a forma como a realidade se manifesta sem quebrar suas regras fundamentais. Por exemplo, quando João descreve os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, podemos enxergar essas séries de eventos como transformações consecutivas que convergem para um estado final. Assim, como em um sistema de equações lineares, onde as soluções podem ser determinadas por operações matriciais, podemos ver que os eventos do Apocalipse têm uma estrutura matemática oculta que leva inevitavelmente ao retorno de Cristo. Essa ideia de transformação linear nos ajuda a entender que, embora o futuro seja em parte moldado por nossas escolhas, ele também é guiado por uma força maior. As profecias não são meras previsões, mas sim uma descrição de um processo dinâmico que está em constante evolução. Isso nos leva a refletir sobre o papel da humanidade dentro desse grande esquema divino. Estamos todos
de alguma forma, interligados, e nossas ações têm consequências que reverberam através do espaço-tempo, a eternidade, como um espaço de dimensão infinita. Na matemática, um espaço de dimensão infinita é um conceito abstrato que nos permite compreender estruturas impossíveis de visualizar em 3 dimensões. A eternidade, como descrita na Bíblia, pode ser entendida como um espaço vetorial de dimensões infinitas, no qual todas as possibilidades já existem e são visíveis simultaneamente para Deus. João, ao ter sua visão, não estava vendo uma sequência linear, mas sim uma projeção de um espaço dimensional superior dentro de sua própria percepção limitada. Isso explica por que o Apocalipse contém eventos que parecem se repetir ou ser vistos de diferentes ângulos. Assim como na álgebra linear, onde uma transformação pode ser representada por diferentes bases, e ainda assim descrever o mesmo sistema. O Apocalipse mostra realidades paralelas que convergem para um mesmo desfecho final. Essa multiplicidade de perspectivas nos convida a uma reflexão mais profunda sobre a natureza do tempo e da eternidade. Se considerarmos a eternidade como um espaço onde todas as possibilidades coexistem, podemos começar a entender que o Apocalipse não é apenas um relato de eventos futuros, mas uma revelação de verdades eternas. Cada imagem, cada símbolo, cada número tem um significado que vai além da superfície, revelando uma profundidade que só pode ser compreendida quando nos afastamos de uma visão linear do tempo. Estatística, inteligência superior e a volta de Cristo. Agora, um ponto crucial. O que isso significa para nós? Se o Apocalipse representa um sistema matematicamente estruturado, isso sugere que ele não é fruto do acaso, mas sim da mais pura inteligência superior, revelada por meio da graça. E se esse sistema contém vetores que descrevem os possíveis desdobramentos da história, então, estatisticamente, o cenário mais provável é aquele que leva ao retorno de Cristo. A Bíblia nos dá indicadores claros, como guerras, fome, pestes e apostasia generalizada, que são eventos interligados por uma matriz de interdependência histórica. Se analisarmos esses eventos como um sistema linear, podemos entender que há um conjunto de transformações que levará inevitavelmente ao colapso dos sistemas humanos e à necessidade do estabelecimento de um reino eterno. A convergência dessas variáveis para um estado final é semelhante à convergência de um sistema de equações lineares para sua solução única. Essa perspectiva nos ajuda a ver que não estamos apenas vivendo em um mundo caótico, mas em um sistema que tem um propósito e uma direção. As dificuldades que enfrentamos, as crises que testemunhamos, tudo isso faz parte de um plano maior que está se desenrolando diante de nossos olhos. E se estivermos atentos, poderemos perceber os sinais que nos indicam o caminho a seguir. Como devemos nos preparar? Se entendermos que o Apocalipse não é apenas uma profecia caótica, mas sim uma estrutura lógica de eventos interdependentes, então nossa preparação não deve ser baseada no medo, mas no alinhamento com a matriz correta. Jesus nos ensina que nossa preparação se dá pela transformação do nosso caráter, assim como um vetor pode ser transformado por uma matriz para assumir uma nova direção. Precisamos alinhar nosso vetor existencial com a matriz da eternidade,
vivendo em justiça, fé e verdade. Isso significa que, em vez de nos concentrarmos em prever o futuro ou temer o que está por vir, devemos focar em como podemos viver de maneira que reflita os valores do reino de Deus. O Apocalipse não é apenas um aviso sobre o que está por vir, mas uma chamada à ação. Devemos ser agentes de mudança em um mundo que precisa desesperadamente de esperança e redenção. A preparação para o fim dos tempos não é uma tarefa individual, mas uma responsabilidade coletiva. Somos chamados a nos unir como comunidade, a apoiar uns aos outros e a viver de maneira que reflita a luz de Cristo em meio à escuridão. Isso envolve não apenas a transformação pessoal, mas também a transformação social, onde buscamos justiça, paz e amor em todas as nossas interações. Conclusão. O Apocalipse, quando visto através da álgebra linear, nos revela uma estrutura fascinante onde passado, presente e futuro coexistem como projeções de um espaço multidimensional. Os eventos não são aleatórios, mas seguem um sistema estruturado por uma inteligência superior. Se compreendermos essa lógica e nos alinharmos com ela, estaremos prontos para o desfecho inevitável, a volta de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus. Essa visão nos oferece uma nova perspectiva sobre a vida e o propósito. Em vez de vivermos com medo do futuro, podemos abraçar a esperança que vem da certeza de que há um plano divino em andamento. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nesse grande quadro, e ao nos alinharmos com a vontade de Deus, podemos fazer a diferença em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Se você gostou dessa análise e quer mais conexões entre fé e ciência, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Até a próxima.